Olá, estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também através dos podcasts no Anchor e no Spotify. Para falar com a gente sobre pessoas, sobre o impacto de tudo que está acontecendo com os líderes e com os liderados, está aqui o Henrique Canfield. O Henrique Canfield é especialista em gestão de pessoas, trabalha com liderança e desenvolvimento, é treinador corporativo e executive coach também. Para conversar junto comigo com o Henrique, está aqui a Alessandra Fraga, membro da Coordenação Nacional da BPW, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu, com a crise viral, onde nossos negócios, nossas vidas foram colocadas em xeque. Aí, então, Rogério, eu e Ana Paula pensamos o que vamos fazer e criamos um movimento. O movimento é um espaço para todos, que a gente traz diversos profissionais de diversas áreas para compartilhar, para co-criar juntos, para todos nós sairmos melhores deste momento. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, atuo na área de desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias, sou consultora empresarial e escritora, e faço parte deste movimento e eu aprendo junto com ele a cada conversa, cada convidado que traz as suas expertises, os seus conselhos, as suas dicas e colabora com a construção deste movimento que a gente busca levar informações com qualidade de pessoas que estão no ambiente, atuando no empreendedorismo, nas suas empresas, nas suas atividades, até mesmo auxiliando outras pessoas a crescerem e a se desenvolverem neste momento de pandemia e de crise. Rogério. Eu sou Rogério Bon, sou administrador, fundador da Tempus Consultoria há mais de 25 anos, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, palestrante na área de inovação, na área de pessoas, na área de empresas familiares, tenho 9 livros editados, sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Henrique Canfield, muito obrigado por abrir tua agenda para estares aqui conosco conversando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ana Paula, Alessandra. É um prazer estar com vocês hoje aqui nessa sala virtual e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com o nosso tema, né? Como tu me apresentou, sou professor, sou professor de gestão de pessoas, especialista em liderança, né? Treinador corporativo e também atuo como executive coach. É um prazer estar com vocês hoje nesse bate-papo. Henrique, uma das questões que a gente percebe tanto nas nossas conversas, entrevistas, conversando com os nossos clientes, de um modo geral, é o impacto que as pessoas estão sofrendo neste momento, seja dentro das organizações, seja nas suas casas. Como é que tu estás percebendo essa questão, estes impactos que as pessoas estão recebendo por parte de todo esse contexto de pandemia? Eu vejo 2 grandes grupos, né? Aquelas pessoas que, de alguma forma, a pandemia veio para derrubar, para piorar até a situação dela, né? Ou a pessoa vai se afundar na pandemia, ou a pessoa ela vai crescer na pandemia. Se eu pudesse separar em 2 grandes grupos, né? Agora nós temos que ver também o profissional e o ser humano. Tem pessoas que estão com muita dificuldade de ficar em casa, né? De trabalhar no home office, tem criança pequena, às vezes a agenda do marido, da esposa, do noivo não fecha, então também tem o homeschooling dos filhos, então tá tendo essa gestão, acho que nunca se deu tanta importância à gestão do tempo, né, Rogério? Como que eu faço para ter as minhas atividades online, para dar atenção para o meu filho, para trabalhar, para participar das webs pela minha empresa? Então, essa gestão do tempo dentro do lar, eu tenho visto, né, que as pessoas estão com muita dificuldade.
Obviamente que são perfis, né? Eu moro sozinho e sou solteiro. Para mim é muito mais fácil fazer a gestão da atividade. Eu não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho gato que me demande até uma atenção, um tempo. Então, para mim fica muito mais fácil. Tem um outro lado também das pessoas que eu percebo que, pô, Henrique, eu tô vendo o meu filho crescer, né? Coisas que eu não via, né? Saía de casa de manhã, voltava de noite, então tô vendo meu filho crescer, que legal. Tô vendo meu filho dormir e tô vendo meu filho acordar, coisa que eu não, né? Pouca, geralmente eu via isso no final de semana. Então, também tem um lado positivo, né? Tem 2 grandes grupos, mas tem vários perfis dentro dos grupos. E para mim, né, que moro sozinho, eu sinto falta de socializar na empresa, né? Por mais que eu já trabalho em home office, e o professor ele é muito home office, porque ele cria, ele desenvolve, ele pesquisa, tem um trabalho muito antes de executar dentro da sala de aula. Então eu sinto falta de ir para a empresa, socializar, conversar com a minha diretora, conversar com os meus colegas, né? Então eu sinto um pouco dessa falta. Então eu acho que tem algumas competências importantes que podem ser desenvolvidas nesse período, e uma delas, né, é a gestão das atividades. Eu sempre gosto de trazer gestão de atividades, porque o tempo a gente não muda, né, Rogério, Alessandra e Ana Paula? O tempo é o mesmo, 1 minuto é 30 segundos, 1 minuto é 60 segundos, e vai ser sempre assim, né? Um dia tem 24 horas. Agora, como que eu faço para encaixar as minhas atividades dentro desse período, né? Por isso eu gosto de trazer a gestão das atividades. E o profissional, né, está sendo mais do que visto, que qualquer profissional, um advogado, e vejo, né, vários escritórios de advocacia em São Paulo sendo desmanchados, porque se viu que não tem necessidade de alugar salas enormes, ter um custo enorme, né? Principalmente lá na Brigadeiro Faria Lima, que é o setor financeiro de São Paulo, Avenida Paulista, tem esse outro lado. E nunca se dependeu tanto, né? Nunca teve tanta necessidade de desenvolver competências digitais. Nem sei nem se essa seria a palavra certa, né? Mas competências digitais, né? Não é ter a presença digital, mas é saber quais são as plataformas de comunicações síncronas, assíncronas, como eu faço para me comunicar com a minha equipe, com o meu time, como eu posso fazer um repositório de documentos, já que eu estou com dificuldade de ir até a empresa. Então, essa organização virtual, digital, nunca se fez tão importante também nas equipes. Henrique, a gente tem visto 3 tipos de pessoas, né? Também dá para se classificar desta forma. Dá para se dizer, as pesquisas demonstram que 30% das pessoas, de um modo geral, enxergam que a pandemia não é significativa, que o vírus não é importante e que a vida está seguindo normal para elas. 30% das pessoas estão profundamente apavoradas, lavam a roupa 5 vezes, passam tudo que é tipo de desinfetante, botam luva por cima de luva, uma situação extrema para o outro lado. E tem aí um meio termo, uns 30% de pessoas, um pouquinho mais, que estão conseguindo navegar melhor, nem tanto ao céu, onde nada está acontecendo, nem tanto à terra, onde é o fim do mundo. Isso tem a ver com inteligência emocional. Na tua percepção, tu que trabalha com desenvolvimento de pessoas, de equipes, qual o papel da inteligência emocional nesse momento de pandemia para as pessoas que estão em casa ou que estão trabalhando, mas que estão tendo que lidar com tudo isso? Eu acredito, Rogério, fortemente que, né, quem não tinha inteligência emocional antes da pandemia, agora pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Então, quem tinha uma inteligência emocional, né, eu gosto de trazer inteligência positiva, né, de saber lidar com as situações, né? O que é inteligência emocional, né, para o nosso público que está assistindo? Nada mais é do que saber lidar com as emoções, né? As emoções, elas são intrínsecas, são biológicas. É normal ter medo, é normal sentir raiva, é normal sentir alegria. O que eu não tenho como eu negar as minhas emoções, mas eu tenho como controlá-las, né? E saber lidar, e o autoconhecimento vem muito para isso, né? O autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de entender o meu funcionamento, como é que eu funciono mediante as pressões, as mudanças. Então, acho que quem já tinha uma inteligência emocional antes da pandemia, eu acho que agora está tirando de letra. Talvez aquelas pessoas que eram muito agitadas, muito proativas e que estão, de alguma forma, se obrigando a ficar em casa realmente, eu acho que estão tendo um pouco mais de dificuldade, né? Que gostavam de ir, respirar um ar, ir para a empresa, sair, né? Eram pessoas mais agitadas, pegar um transporte aplicativo, pegar um ônibus, sair com seu carro. Então, eu acho que essas pessoas estão mais agitadas, né? Os profissionais que eu converso.
E também tem aquelas pessoas que estão surpreendendo durante a pandemia, que muitas vezes não tinham inteligência emocional antes e agora estão completamente tranquilo. Por quê? Porque não tem o movimento do trânsito, não tem um deslocamento, uma hora para ir, uma hora para voltar. Ela entendeu que trabalhar em casa ela pode produzir tão bem quanto no trabalho, né? Só de saber que eu não tenho uma hora de deslocamento para ir, uma hora de deslocamento para voltar, eu estou ganhando 2 horas para ficar com meu filho, eu estou ganhando 2 horas para ler um livro, estou ganhando 2 horas para estudar, para produzir para o meu trabalho, mas a inteligência emocional ela é importante em toda a nossa vida, independente do momento, né? Agora nós temos que ter a tranquilidade de entender que é um momento ímpar na sociedade, né? Antes disso teve somente a gripe espanhola e a gripe espanhola não teve lockdown, não teve, eu vi várias imagens reais que eu fui buscar fontes de jogos no estádio de futebol com as pessoas com máscara, mas a sociedade ela continuou, né, o seu funcionamento mesmo na gripe espanhola. E então eu acredito que é o momento de a gente entender quais são os gatilhos que podem me gerar uma preocupação, um estresse, uma briga, uma raiva e querer controlá-los, evitar aquilo, né? E claro que buscar uma espiritualidade, Rogério, Alessandra e Ana Paula, né? Pode ser um pilates, pode ser uma corrida, pode ser uma bicicleta, pode ser uma caminhada, que eu uso bastante a caminhada, e temos que ter uma válvula de escape, inclusive na pandemia, né? Os parques, alguns já estão liberados, nós podemos dar uma caminhada com máscara, com proteção, sem problema nenhum. Então, a inteligência emocional, eu acho que nesse momento, para muitos, Rogério, né, respondendo a tua pergunta, é questão de sobrevivência, tanto na nossa vida pessoal, quanto também na nossa vida profissional. Porque agora está se colocando em xeque quem é realmente um bom líder, né? Porque o bom líder ele é forjado na dificuldade. Né? Quando a empresa está rentável, pagando em dia, o clima tá bom, né? Não tem redução de jornada de trabalho, não tem diminuição de contrato, não tem demissões, né? É muito mais fácil, não que não seja desafiador, mas é muito mais fácil ser um líder quando a empresa está praticamente andando sozinha. E o senhor sabe isso, né? Pela sua formação. Agora, nas dificuldades que a gente vê quem é o bom diretor, quem é o bom gestor e quem é um bom líder, né? Quando a equipe está completamente para baixo, e aí eu, como gestor, tenho que me manter o equilíbrio emocional até para poder não refletir isso na minha equipe. E entender, né, como que eu posso liderar até de forma personalizada cada elemento da minha equipe. Então, eu entendo que a inteligência emocional, nesse momento de pandemia, é a questão de sobrevivência profissional. Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Gratidão, Rogério. Henrique, gratidão por aceitar o convite de estar aqui hoje conversando conosco e compartilhando os seus conhecimentos, as tuas informações que tu foi buscar fontes, que veio desenvolvendo várias atividades em várias organizações e está hoje compartilhando com a gente, co-criando com este momento para que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, consigam passar neste momento da melhor forma possível, né? Como a gente sabe, essa não é a única momento de crise, não será também o único, e a gente vai ter que aprender a lidar a cada momento e com cada situação que vier, principalmente porque a cada dia vem situações novas, as quais a gente achava que sabia como lidar, e agora a gente está tendo que reaprender a cada dia, né? Henrique, tu traz essa tua expertise na área da liderança e traz uma das questões da inteligência emocional para ser um bom líder, mas de forma um pouco mais ampla, com mais informações, tu poderia trazer para a gente mais conceitos de como ser um bom líder, já que hoje, neste momento difícil de lidar, as lideranças são pontos importantíssimos para o desempenho das organizações. Ana Paula, eu acredito que a pandemia ela trouxe algumas transformações, né? Eu sempre gosto de dizer que foi um acelerador de futuro. Tudo aquilo que a gente imaginava daqui 2, 3 anos está acontecendo em 2, 3 meses, né? Então, eu pesquisei algumas empresas que estavam testando o home office, um integrante da equipe por semana para saber como ia ser. Então, para realmente implementar o home office ia demorar o quê? 5, 6, 7 anos, né? E agora se viu que não tem opção. Então, também aquele líder que era resistente à mudança, ele já rapidamente teve que se reinventar, porque eu não posso resistir porque eu não tenho escolha.
né? Eu não tenho escolha, eu não tenho A ou B, eu tenho só A. Então eu vou ter que me adaptar e me reinventar no ápice, senão eu não vou sobreviver profissionalmente, né? E a liderança ela tem que entender as necessidades de cada integrante da sua equipe, porque para muitos vão tirar né, o home office de letra, para outros eles vão estar com grande dificuldade. Mas será que o integrante da minha equipe ele tem um computador em casa, né? Ele está conseguindo pagar a sua luz, ele está conseguindo pagar a sua banda larga? Então isso é questão, o líder tem que estar atento a questões básicas, né? Como se fosse lá numa pirâmide básica de necessidades, né? Eu tenho que dar pelo menos um suporte para ele trabalhar em casa, para depois que eu possa cobrar produtividade, demanda de trabalho, resultado e performance. Então, ter esse olhar mais humanizado, que a gente vê bastante falar aí no mercado, né? Mas não só falar, mas realmente executar, fazer, ligar, né? Ligar, pega o telefone. Quanto tempo faz que eu não ligo para o meu liderado, né? De ligar mesmo, né? Mandar um áudio, né? Mandar um WhatsApp, é ligar, escutar a voz, ver a emoção. A gente sabe que o WhatsApp não tem emoção, né? Às vezes, se eu não tenho uma comunicação muito clara, eu posso até me fazer ser mal interpretado numa mensagem de WhatsApp. Então, a função do líder nesse momento é entender, sim, quais são as necessidades básicas do meu liderado na pandemia, né? Se eu estou em home office, será que ele tem um suporte básico? Se ele está nesse trabalho indo e voltando, né? Será que ele tem esse suporte? Será que o meu liderado ele não mora com alguém de grupo de risco e de repente eu estou pedindo para que ele vá na empresa e volte todo dia, né? Então, também tudo isso eu tenho que fazer, eu tenho que avaliar um cenário muito antes de definir ações, performances, de tarefas, né? E quem liderava antes provavelmente agora está se adaptando a uma nova liderança, né? E muitos líderes também que eu converso e vejo assim que estavam com dificuldade na empresa, agora no home office, né? Nessa parte nesse período de pandemia deram um grande salto na organização, porque conseguiram se reinventar rapidamente, né? Para eles fez sentido o home office, estar em casa ali, estar com as crianças. Então, o papel do líder é desenvolver as pessoas, né? Eu sempre me pergunto, né, nas aulas, mas qual que é a função do líder? A função do líder é uma só, é executar a estratégia da empresa. Essa é a função do líder. Qual que é a função do líder? Executar a estratégia da empresa. Qual que é a estratégia da empresa? Tem que estar muito bem descrito, ela começa lá no planejamento estratégico. Eu tenho que executar a estratégia da empresa e tomar decisões que sejam melhores para a empresa, não para mim, né? Ou não para algum elemento da minha equipe, e sim eu pensar sempre na organização. E essas decisões muitas vezes passam por demissão, passa por desligamentos, que é um momento ruim, né? A gente entende, mas é um momento que faz parte do processo. E aí eu tenho que ter muita tranquilidade para tomar decisões que sejam melhor para a organização. Alessandra Fraga, consultora de imagem e uma das coordenadoras profissionais da BPW. Gratidão. Henrique, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Sempre bom ter um profissional compartilhando para todas as pessoas que nos veem, que nos ouvem seu conhecimento. E eu vou focar na questão do empresário, do empreendedor, que na verdade é um líder, né? Pode ser uma empresa de um único profissional, mas ele vai ter que ser o protagonista daquela empresa, né? Ele vai ter que tomar a frente, tomar as suas decisões. E como a gente tem falado aqui desde o início, e tu falaste muito na questão da inteligência emocional, tem vários aspectos que afetam tudo isso, a pandemia, o home office, a crise financeira, né? A dificuldade de lidar com a tecnologia. Eu tenho ouvido muitos profissionais também que abalam a sua estima, né? Que ter autoconhecimento e autoestima, eles andam lado a lado, e porque não tem a habilidade técnica, aquele conhecimento, e eles colocam até em xeque todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, por não conseguir a fazer uma reunião num Zoom, por exemplo, né? Eu já ouvi alguns profissionais falando sobre isso. Então, é muito complexo tudo isso que nós estamos vivendo, e como até o Rogério comentou, né? A gente esperava que fosse quarentena, né? 40 dias. Estamos em 6 meses já. Então, a cada dia a gente tem que fazer um novo planejamento,
né? Tem que buscar o autoconhecimento para conseguir superar algumas situações, aguentar mais tempo, né? Então, é bem complexo e desafiador isso que estamos vivendo. É como tu disse, eu também, quando iniciou a pandemia, eu fui ler sobre a gripe espanhola, eu fui buscar referências para entender o que estava acontecendo. A gente tem que entender o que está acontecendo, aquilo que tu falaste agora, entender o outro, a empatia, né, que é muito importante, né, e se autoconhecer para poder fazer essa gestão do tempo, para poder sobreviver, né, à quarentena. Aí eu te peço assim, para os pequenos, para os líderes pequenos que não se consideram líderes, né, algumas dicas para eles poderem sobreviver, né, e alavancar os seus negócios nesse momento. Eu acho que, né, eu acho não, tenho certeza, né, como tu falou, todos nós somos líderes, né, no mínimo a gente lidera uma pessoa, né, que somos nós mesmos, né? Se eu não souber tomar decisões por mim, dificilmente eu vou conseguir tomar decisões pela minha empresa. Um médico que tem uma secretária, ele é um líder, né? Já tem alguém ali para fazer no mínimo o agendamento, um fluxo de caixa. O dentista também é um líder. Eu conheço alguns empresários, né, pequenos empresários na Serra, que estão passando por grande dificuldade do ramo hoteleiro, por exemplo, né, que teve em plena Páscoa, Alessandro, onde é um dos momentos que mais, né, a Serra Gaúcha, e aí particularmente falando de Gramado e Canela, tem um movimento, e estavam fechados. Então eu participei em loco disso, porque eu estava lá, né? Então é um momento, Alessandro, de união entre as categorias, trocar muita informação, né? O que o colega está fazendo, fazer, né, o famoso benchmark, né? Por que tem pessoas por que tem empresas que estão faturando mais na pandemia e outras não? E às vezes a mesma empresa do mesmo segmento. Claro, não vou entrar aqui quem está fabricando álcool gel, máscara, que é uma coisa muito óbvia, né? Mas tem empresas que estão se reinventando, né? Tem empresas levando containers de alimentos para dentro dos condomínios de Porto Alegre, né? Que inovando nesse momento de pandemia, não pode sair, mas então eu posso ir até lá, né? Até vi o próprio governo, né, tá tentando inovar, né, tentando fazer com que as pessoas, os agentes do INSS vão até a casa das pessoas para fazer o teste de vida, né, para a pessoa, para o senhor de idade ali do grupo de risco não tenha que sair. Então, até no serviço público, que é um pouco mais difícil a inovação, mas acontece, né? Nós temos que valorizar o serviço público, está acontecendo. E os pequenos, eu acho que é a união, Alessandro, eu não vejo outra forma, né? Se as categorias elas não se unirem, né? Conversarem, trocarem figurinhas, né? Vamos lá, o que São Paulo está fazendo lá nos hotéis que estão certo? São Paulo, eu acabei de atender uma cliente do Rio de Janeiro, está tudo aberto no Rio de Janeiro, é barzinho com música ao vivo, as coisas estão acontecendo, né, e a pandemia está aí. Então, acho que é um momento de união das categorias, né, trocar muita informação entre os pequenos, como tu falou, e tentar, de alguma forma, se remodelar, né, para o pós-pandemia. Eu acho que tem um fator muito importante, tá, que eu tenho analisado muito, dos pequenos, Alessandra, né? Principalmente os pequenos que têm um local físico de trabalho, pode botar uma pequena pousada, um pequeno mini mercado. Quem não paga aluguel está saindo na frente, tá? Quem não paga aluguel do seu estabelecimento físico, talvez esses empreendedores eles vão sobreviver. O restante, a gente sabe que os pequenos empreendedores eles não têm, eles conseguem ficar 3, 4 meses ali. Eles não têm um grande fluxo de caixa para ficar um ano só saindo, né? Só tendo custo e não entrando nada de receita. Nós sabemos disso, né? E 85% das empresas a nível Brasil são pequenos empreendedores, né? Grandes empresas são a minoria no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Então, eu acho que quem não paga o aluguel do seu pequeno negócio tem uma grande vantagem. E se de alguma forma, através de redução de custos, né, aproveitar os apoios que o governo está dando, aproveitar a sua categoria, conseguir sobreviver à pandemia, eu acho que vai ter um grande salto ano que vem. Porque, ao mesmo tempo que muitas empresas vão fechar, né, e as empresas que sobreviverem, elas vão ter um market share maior no mercado. Né? A gente tem que pensar isso a longo prazo também.
Henrique, tu atuas como coach executivo e eu quero aproveitar um pouquinho essa questão. Existem pessoas que nesse momento estão conseguindo sozinhas encontrar uma forma de se organizar, encontrar uma forma de se estruturar, de se capacitar, mas existem pessoas que não estão conseguindo. Na tua percepção, qual a importância agora de um profissional de mentoria e de coaching para ajudar essas pessoas? A importância é justamente isso. Eu acho que é mostrar um outro lado que a pessoa não sabe que existe, né? Eu acho que todo mundo, quando procura um programa de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né? Hoje até eu terminei uma sessão com uma cliente do Rio de Janeiro e ela foi nas melhores sessões, né? Porque eu recebi muita informação a meu respeito, eu não tinha notado isso, eu não tinha notado aquilo. Então, o coaching, executive coaching, né, quando levado a sério, conduzido de forma profissional, ele te mostra um mundo que é um outro lado do mundo que a gente não sabe que tem. E aí, quando tu consegue mostrar isso para o cliente, existem essas ferramentas que podem apoiar a tua decisão, existem essas ferramentas de planejamento, quem sabe tu faz um cronograma de atividades, quem sabe tu cuida um pouquinho da tua vida. Porque quando a pessoa procura um processo de coaching, de executive coaching, ela sempre vem, né, com uma demanda. E quando a gente vai no primeiro, segundo encontro, nunca é aquela primeira demanda, né? Eu sempre falo, é aquilo que está por baixo da segunda camada. Às vezes ela, é porque eu estou com um problema com a minha sócia, e lá no terceiro, quarto encontro, não, ela está querendo trabalhar o eu, porque ela entende que se eu trabalhar o meu autoconhecimento, o meu comportamento, eu vou ter muito resultado, né? Eu gosto de definir os processos de coaching, Rogério. Os processos de coaching, a meu ver, eles são um programa de gerenciamento de mudanças, né? Não é um treinamento, não é um curso, é um programa de gerenciamento de mudanças. E quando eu estou entendendo, né, só de um profissional procurar um outro profissional de coaching auxiliando, eu acho que já é um bom sinal. É um sinal que eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda. E não tem problema nenhum, né, procurar só quando nós estamos com dificuldade. Que bom que eu procuro quando eu também estou bem, né, que eu posso potencializar aquilo que eu já sou bom. Mas qual que é o nosso papel? Trabalhar a mudança de comportamento, tanto organizacional, né, ou quanto na questão da liderança, mostrar que tem como dar atenção para a família e para a empresa e também se desenvolver. Então, nosso papel nesse momento é ser dar um norte, né? Mas um norte baseado naquilo que a pessoa está buscando, né? Sempre pautado no interesse dela, na mudança de comportamento. Então, eu no início ali, em março e abril, né, como eu conversava contigo no início, né, o mercado meio que se estagnou. E agora eu estou vendo uma grande aceleração, um grande aquecimento novamente do mercado, né? Porque tem pessoas que acabou a pandemia, elas não estão mais levando a sério, né? Talvez até um pouco de ter perdido um pouco as notícias, se perderam um pouco o crédito, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, então isso aí gera um pouco de confusão para as organizações e para as pessoas. Mas o nosso papel nesse momento é ajudar na organização, né, mental da pessoa, né, estrutural e organizacional. Vai depender do motivo que ela nos procura, né? Se é querendo trabalhar a liderança ou querendo trabalhar aí a gestão de equipe dentro de uma organização. Nosso papel é orientar e conduzir para o alcance do resultado. Henrique, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa e eu vou convidar a Ana Paula e depois a Alessandra para deixarem uma mensagem e ao final pedir para tu deixar uma consideração, um pensamento para todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Henrique, foi muito agregador todas as suas palavras, todas as informações que tu trouxeste. É bem prático, é usável, não é só algo na teoria. Tu mostrou como que tu desenvolve, qual a importância da tua atividade e como você pode auxiliar os empresários e empreendedores e até mesmo o líder, né, utilizando o coach executivo para que possa aprimorar a partir da pandemia, porque a pandemia vai continuar, né? A gente não descobriu uma vacina que cure, e provavelmente que cure a gente não encontra por tão cedo. Então, a gente vai ter que adaptar essas mudanças, a gente vai ter que adaptar e viver a partir da pandemia. Quais são as melhorias, se é o meio digital, como que a gente vai poder desenvolver
da melhor forma, como a gente vai poder atuar, e isso tu traz bem de forma clara que há possibilidade. Existem mercados que estão em desenvolvimento e crescimento, teve alguns outros que foram impactados de maior forma e que talvez estejam começando a retornar agora e que vão precisar se adaptar e melhorar, porque esta foi uma pandemia e quem garante que nós não teremos outras e como que a gente vai lidar com todas as situações possíveis que podem vir, né? Muita gratidão, sem dúvida nenhuma, as pessoas que assistirem e nos ouvirem vão aproveitar bastante de tudo que tu trouxeste. Eu fiz várias anotações aqui para que a gente possa também disponibilizar uma parte e incentivar que as pessoas assistem e que possamos, nessa e outras vezes, desenvolver mais atividades juntas. Muita gratidão. Obrigado, Ana Paula. Eu também gostaria de te agradecer, Henrique, por compartilhar conosco aqui. Com certeza as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo vão levar uma mensagem. A mensagem que fica bem clara para mim é que nós somos interdependentes, nós precisamos do outro, né, para se desenvolver, para crescer, do cliente para vender, nós precisamos. Então, é muito importante a gente ter esse apoio, ou de uma associação, de uma rede, de um network, de um profissional, nos momentos bons e nos momentos ruins. Se a gente quer alcançar uma meta, um objetivo, a gente tem que crescer junto, né? Então, muito obrigada por tuas palavras. Obrigado. Henrique, uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Ana Paula, Alessandra, Rogério, muito obrigado pelo convite, fico imensamente grato pelo convite, porque eu posso estar colocando um pouquinho, né, mostrando um pouquinho do meu trabalho, o resultado do meu trabalho. A mensagem final que eu queria deixar, Rogério, Alessandra e Ana Paula, é o seguinte, né, pegando o link da Alessandra e da Ana Paula, só vamos voltar, né, eu também não gosto, sinceramente, eu não gosto de dizer o novo normal, não existe esse novo normal, tá? Eu não gosto de usar essas palavras que a gente vê muito aí, que acabam virando jargões, né, realmente só vai acabar tudo isso quando tiver uma vacina, como bem a Ana Paula falou. Tá? Só que aí que nós temos que entender, e se não for daqui 6 meses? E se não for daqui 1 ano? E se não for daqui 2 anos? Eu vou esperar para me reinventar como pessoa só depois da vacina? Eu vou deixar para me reinventar como empresa só depois da vacina? Estão dizendo que é daqui 3, 6... E se não for? Então, a gente não pode esperar, né, a vacina para tentar, não, quando tudo isso passar, quando tiver a vacina eu vou estudar mais, quando tiver a vacina eu vou procurar um curso, quando tiver a vacina eu vou inovar na minha empresa. A gente não sabe quando isso vai acontecer. É que nem na educação, nós vemos a educação, as escolas fechadas, né, sem as aulas, esperando uma vacina. E se não voltar, e se não tiver vacina durante 1 ano, não vai ter... As escolas não vão voltar em 1 ano, não tem como. Então, o recado final que eu quero deixar é o seguinte, não esperem pela vacina, comecem a tomar as decisões agora, porque nós não temos prazo para que tudo isso aconteça. E é possível que a gente se reinvente e dê a volta por cima. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Henrique Canfield, especialista em gestão de pessoas, que trabalha com liderança e desenvolvimento. E chegamos ao final de mais esse bate-papo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Ah.